Fala, gente linda! Hoje eu tô aqui com o Genádio. Ele é produtor, né? E vou dizer assim, fabricante, né? Da Dom Francisco. E aí, gente, como o nosso canal aqui, ele tá direcionado pra galera que tá começando, né? Aí na degustação de charutos, eu quero que o Genádio aqui dê umas dicas pra gente, né? Como é que eu posso escolher, né? Eu que tô começando agora, vou escolher um charuto, enfim. Na perspectiva dele, o que ele acredita ser legal pra gente aqui degustar um bom charuto. Inicialmente, a informação mais importante para uma pessoa que está iniciando charuto é descobrir o charuto que não seja tão forte para ele. Primeira coisa seria essa. Segunda coisa é que você não deve tragar charuto. Se você começar a tragar um charuto pela primeira vez, provavelmente você vai desistir imediatamente. Então não caia na ingenuidade, na infantilidade de querer tragar um charuto. Você vai degustar, você vai se envolver com a fumaça, com o ritual dele, para você chegar e interagir e sentir que é uma coisa que vai ser interessante, vai trazer alguma coisa positiva para a sua vida. Os charutos que, para iniciantes, devem ser os charutos de capa clara, principalmente de semente Sumatra. São os mais suaves, mais light. E na bitola Corona, é uma bitola que ela não é pequena, dá o tempo suficiente para você poder interagir, você poder chegar ao ponto de entender o que é fumar um charuto. E também não é muito longo para chegar ao ponto de você chegar e uma boa parte você desvencilhar dele. Então a bitola adequada é o Corona com uma capa clara Sumatra, para que você possa já começar entendendo. Ao partir daí, outras coisas vão sendo requeridas por você. Você pode querer uma fortaleza um pouco melhor, mais forte. Você pode querer um charuto um pouco maior, uma bitola mais grossa. Isso aí, o tempo vai lhe dizer quem é o seu preferido. Entre eles, existem várias marcas e existem também várias variedades de semente. Uma semente adequada que eu acho que deveria ser indicada para uma situação dessa seria o Mata Fina, e que você principalmente usasse as folhas de baixo, as folhas nós chamamos de livre pé, que dão um charuto de uma fortaleza de baixa para média. Nunca chega numa fortaleza que seja forte para você. Então, parta do Corona, capa clara, e tente aos poucos entendendo. Não caia na besteira de tentar tragar um charuto que você não vai gostar, você vai sentir muita repulsa, você vai sentir que é uma coisa desagradável. Mas o charuto, pense numa coisa, um rito que lhe traz muita alegria, lhe traz muita tranquilidade, muita coisa boa, é você saber degustar um charuto, harmonizar com um bom tiragosto, um queijo, ou um vinho, alguma coisa, um conhaque. Isso vai lhe dar uma combinação de qualidade na vida, tá bom? Então, minha recomendação é Corona, capa clara, de fortaleza mediana para baixa, ok? Top! E olha, acho que o Genádio, na palestra que a gente acabou de assistir aqui com ele falou algo super importante, que é sobre o ritual que a gente cria, né, ao degustar um charuto, né? Então ele trouxe muito essa questão de você preparar o seu ambiente para você degustar e sentir um charuto, porque no fundo é um trabalho artesanal, né? É feito por uma escolha, uma seleção de tabaco, e precisa disso, né? Para começar, você precisa não ter um charuto como um inimigo. Você precisa dialogar com o charuto. Você está diante de uma coisa que você está começando agora, e você precisa despertar a sua sensibilidade sensorial, as propriedades organolépticas que o charuto tem, que é o cheiro, o sabor, a cor, o tamanho. Quando você corta um charuto inicialmente, ao pegar um charuto, você deve ter, assim, na palma da mão, o tato de você perceber a dureza dele, como está a consistência dele. E quando você corta, antes de acender um charuto, você coloca na sua boca e sinta ele, para você sentir o fluxo e você sentir a picância dele.
Quando você coloca ele na boca ainda sem acender, as suas papilas degustativas vão emitir um tipo de sinal para você, que você vai ficar na expectativa. Ó, ele me trouxe assim alguns mistérios, então vou acender esse charuto para descobrir o que esse produto tem, essa joia tem. E aí você agora vai acendendo aos poucos, vai soltando um pouco de fumaça, não tenta ser assim muito agressivo com ele e tentar de vez fazer uma puxada muito forte, isso é desagradável. Vai puxando aos poucos e vai interpretando ele. Deixa o charuto interagir com o seu corpo, com as suas sensações e as suas manifestações. Aí, ao você ir fumando aos poucos, você vai vendo qual é o seu ritual, se você deve pegar mais fumaça, menos fumaça, se você deve levar mais vezes a boca, um pouco mais, demorar um pouquinho para poder degustar e você poder sentir aquele primeiro fluxo. Aí, com o passar do tempo, você vai determinando os seus coeficientes de fumar. Você pode falar, bom, eu gosto de acender um charuto e fumar em 40 minutos, ou um charuto demorar um pouco mais, 1 hora, vai determinar isso pelo seu próprio comportamento. Mas faça o seguinte, o charuto é seu companheiro, faça dele um companheiro e tente encontrar nele muitas coisas que talvez você gostaria que ele apresentasse para você. Entre elas, uma sensação de alegria, de prazer ao longo do tempo, tá bom? Top! E ó, a última, prometo. Quando a gente fala da questão do nosso tabaco brasileiro, tem muita gente que fala, não, o tabaco brasileiro tem um nome lá fora, mas ele acaba ainda sendo meio, não vou dizer assim, deixado para trás. Mas existem algumas controvérsias. Só o tabaco cubano é bom. Qual a sua visão sobre isso? Olha, é o seguinte, nós temos que entender que Cuba foi um país que em 1959 teve a Revolução propriamente dita. Então, houve uma mudança social muito grande. Existiam grandes fazendeiros com grande poder aquisitivo, com lancha, com avião, com carros importados, muitas coisas assim. Quando houve a Revolução, então o pessoal de Cuba, esses grandes fazendeiros de poder aquisitivo mais alto, foram expulsos do país e ficou outras pessoas. Daí para frente, Cuba ficou sem muitos recursos para poder produzir. O grande produto de Cuba, os dois grandes produtos de Cuba eram cana e charuto. Aí esses campesinos que ficaram lá por força de não ter nem possibilidade de sair do país, começaram a produzir, mas com muitas dificuldades, entre elas de adubo, entre elas de mão de obra, de equipamentos. Então eles fizeram assim, como diz no jargão, das tripas corações para sobreviver, para colocar um produto no mercado. Obviamente que o produto de Cuba é o produto mais bem elaborado e mais impactante no mercado. Tem um nome muito forte e eles são perfeccionistas. Eles produzem muito bem, com uma capacidade incrível de acabamento. O charuto deles é um charuto espetacular. Nenhum outro do mundo consegue apresentar a mesma qualidade. Porém, na Bahia também, nós temos um outro produto. Agora é assim, quem opta pelo gosto, pelo tipo de charuto cubano, tem um nicho dessas pessoas, mas tem outro nicho de pessoas que gostam de um charuto mais pegado, de uma coloração escura, melhor, e esse charuto é encontrado no recôncavo da Bahia. O tabaco chamado Mata Fina é fabricado lá, praticamente de maneira artesanal e com não digo fartura, mas com o manejo das coisas, de todo o processo de produção, um pouco mais, vamos supor assim, abundante do que o pessoal de Cuba não tem. Mas o charuto cubano tem seu espaço e sua fama mundial, mas o charuto baiano também tem o seu espaço e tem seu nicho. Tem pessoas que gostam, e se você chegar em qualquer país da Europa, principalmente, o tabaco da Bahia tem uma penetração muito grande e tem um espaço muito grande. Isso é o que as pessoas devem diferenciar. Que o de Cuba tem seu espaço e é uma fama mundial, mas o da Bahia também tem seu espaço, tem sua fatia, tem seu ritual de fazer de maneira artesanal também. Enfim, os dois têm seu espaço. O de Cuba principal de lá, quem gosta de Cuba vai pagar pelo de Cuba. Quem gostar do da Bahia vai gostar do da Bahia, tá bom? Top! Gente, uma verdadeira aula. Muito obrigado, Genade, por essa contribuição aqui pro canal.
Eu é que agradeço e espero que as pessoas que vão assistir esse vídeo possam tirar alguma conclusão para tomar suas decisões. Qualquer coisa, vocês podem, a própria pessoa que está fazendo o vídeo, né, passar mais informações para você, buscar outras fontes, tem outras pessoas que têm outras informações, mas o que eu tinha de maneira resumida para poder apresentar para vocês agora seria isso. Porém, existem muitos outros segredos, muitas outras nuances ao longo do processo disso que poderão fazer com que você decida por um tipo ou outro de charuto, mas inicialmente o que eu posso dizer para vocês resumidamente seria isso, ok? Boa sorte aí. Obrigado. E venha para o nosso mundo para o nosso charutos. Obrigado. Até a próxima, pessoal.